Fala, tropa do Super, beleza? Galera, ó, estamos na aula 5 agora, beleza? Aula de Física 2. Estamos avançando gradativamente, né? Estamos sempre trabalhando os conceitos bem lentamente para que não haja dúvida lá no futuro, tá? Algum conceito ali, se passar despercebido, se não derem muita atenção devida, a tendência é que lá na frente vocês se enrolem, né? Então eu falei com vocês, né? Estou sempre falando nos vídeos, tentem trabalhar, tá? Pegarem cada vídeo como sendo uma aula, por isso que eu estou enumerando essas aulas. Cada vídeo, uma aula, beleza? Então segue ali passo a passo, uma aula 1, aula 2, né? Por questões até de óbvias, beleza? Galera, hoje a aula é a respeito de mudança de estado. Vamos falar a respeito da mudança de estado. Disse, né, nas outras aulas que a matéria se apresenta segundo três formas, né? Três estados, três fases, que são estado sólido, líquido e gasoso, não é mesmo? Então hoje a gente vai trabalhar especificamente, né, com mais detalhe, essas três fases em que uma substância qualquer pode se apresentar, beleza? Bom, começando sempre pela introdução, tá? Que ajuda bastante a entendermos a sequência. Representei aqui, por exemplo, a substância água em seu estado sólido, né, que é o gelo, no estado líquido e no estado gasoso, tranquilo? E vamos aqui aprender, ou talvez para você possa ser somente uma lembrança dos nomes, né, os nomes que são dados a essas mudanças de fase. Por exemplo, quando é passada, né, uma substância, vamos trabalhar da água para não ficar falando só substância, vamos pegar a água como exemplo. Quando ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, ocorreu a fusão, galera. Quando a água, gelo, né, falando da substância água, o gelo também é água, tá? A água não é só o líquido, beleza? Estão em estados diferentes. A água, no seu estado sólido, ao ser passado para o estado líquido, recebe o nome de fusão. E quando passa do líquido para o gasoso? Vaporização. Professor, tem como ir do sólido para o gasoso diretamente? Tem. Qual é o nome do processo? Sublimação direta. Sublimação direta. Beleza. A ida, tranquilo, né? Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do sólido para o gasoso diretamente, sublimação direta. Por que sublimação direta? Porque, galera, quando vai do gasoso para o sólido direto, ou seja, voltando, vamos dizer assim, também é sublimação, o nome do processo. Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, o nome é sublimação. A diferenciação é feita através das palavras direta e inversa. Quando é do gasoso para o líquido, ou seja, quando o gás vira sólido, o nome é sublimação inversa. E do gasoso para o líquido é a condensação, tá? Condensou, né? Vamos lá, de novo falando da água. A água condensou quando passou de seu estado gasoso para o estado líquido. E quando passa do líquido para o sólido? Solidificação, beleza? Esse é o nome dos três processos. Galerinha, três processos, vamos chamar assim. Tem o direto, né, que é a sublimação direta. Tem o direto do gasoso para o sólido, que é a sublimação inversa. E, indo ali passo a passo, vamos dizer assim, tem também seus respectivos nomes. Galerinha, bom, vamos lá. Quando uma substância está em seu estado sólido, as moléculas por ela compostas estão mais agrupadas, né? Estão com uma força de coesão maior, tá? No estado sólido, as moléculas estão bem presas umas às outras. Quando ela passa para o estado líquido, essa força de coesão já não é tão intensa quanto no estado sólido, mas ainda existe uma força de coesão, né? Uma força de atração entre aqueles átomos, aquelas moléculas. E no estado gasoso, a força de coesão é muito fraca, quase que não existe. Por isso que ao lançar, né, um gás numa sala, por exemplo, ele rapidamente vai ocupar todo o recipiente, usando esse exemplo aqui da sala de aula, rapidamente. Por quê? Porque as forças de coesão entre suas moléculas não estão tão intensas assim quanto no estado líquido, né? Quanto estavam no estado líquido e quando estavam no estado sólido, que aí a força de coesão é maior ainda. Galerinha,
uma substância que se encontra em seu estado sólido tem uma forma, né, definida e um volume definido. Não tem como a gente ficar mudando o formato de uma substância em seu estado sólido, não tem como, né? Agora, quando ela está no estado líquido, ela não possui forma definida, né? Vocês podem ver, se vocês colocarem, por exemplo, uma água, né, um suco, numa jarra, ela vai ficar com o formato da jarra, o líquido ali dentro. Se colocar num copo, no formato do copo, ou seja, quando uma substância se encontra em seu estado líquido, ela não tem uma forma definida, mas o volume sim. O volume vai ser sempre o mesmo, tá? Não muda. E no estado gasoso, não tem forma nem volume definidos. Quando eu citei aqui, se for lançado um gás aqui qualquer na sala de aula, ele vai ocupar esse espaço rapidamente. Então ele não tem forma definida. Ele vai ocupar, né, vai assumir a forma do local onde ele se encontra. E o volume também não é definido, porque a gente consegue guardar, vamos colocar guardar, né, um gás num pote. E se abrirmos esse pote, ele vai ocupar toda a sala, todo o ambiente, né? Ou passando para um recipiente maior. Então ele também não tem um volume definido. Beleza, galera? Tranquilo. Agora, né, nós vimos que quando passamos uma substância do seu estado líquido para o estado gasoso, recebe o nome de vaporização. Vamos conhecer aqui, ó, os 3 tipos de vaporização que existem. Ah, mas só mais um detalhe, galera. Nós sabemos, né, primeiro pela percepção, que quando uma substância muda o seu estado físico, muda de fase, né, são fases, sólido, líquido e gasoso são fases da substância, da matéria, beleza? Quando elas mudam, elas apresentam, né, mudanças em suas características, concorda? Mudanças essas macroscopicamente falando, porque é nítido você ver que uma substância, quando está no seu estado sólido, ela tem uma característica, no estado líquido tem outra e no estado gasoso tem outra. Essa é uma mudança na característica macroscopicamente falando. E também apresenta mudança microscopicamente falando, né? Quando muda de fase, quando muda de estado. Por quê? Porque o grau, né, como eu falei assim, de agregação entre as moléculas não é o mesmo. Essa é uma mudança microscópica, né? No estado sólido, a força de coesão é bem intensa. No estado líquido, também, né, não é tão fraca, mas diminui consideravelmente. No estado gasoso, praticamente não existe. Essas são mudanças microscópicas. Só que, galera, a composição da substância não muda. A substância vai ter a mesma composição, né, molecular, tanto no estado sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Falando da água, nós sabemos que a composição da água é o que? H, né, 2 átomos de hidrogênio, né, 2 e H2O, né, e um átomo de hidrogênio, H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tanto faz. A água apresenta sua composição molecular, né? H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, somente na forma líquida? Não. Quando ela está no seu estado sólido, portanto, gelo, né? Em forma de gelo, ou no estado gasoso, continua sendo H2O. Então, a composição química, né, da substância não muda. Mudam somente características, né? O formato é um no estado, o formato é outro em outro estado. Beleza? Composição, né? A disposição molecular não muda, tá? Os componentes moleculares. Beleza. Agora sim, falando a respeito dos tipos de vaporização, nós podemos separar a vaporização como sendo a evaporação. Evaporação é um tipo de vaporização. Ebulição e calefação, tá? Quando for falado a respeito da vaporização, mais uma vez, mudança do estado líquido para o estado gasoso, lembre-se que existem 3 tipos de vaporização. Por exemplo, o que seria a evaporação? É a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso, aquela passagem mais devagar, né? Porque o líquido vai evaporando, vai virando gás, né, vai para o seu estado de vapor lentamente. Exemplo, roupas secando estendidas no varal. A água, né, que está em seu estado líquido vai evaporando, transformando-se em vapor lentamente. Evaporação.
E o que seria a ebulição? Né? A vaporização do tipo ebulição, vamos chamar assim, é quando o líquido se transforma em gás, aí normal, né? Por isso que é a vaporização, em sua temperatura de ebulição, beleza? A gente vai falar daqui a pouco mais a respeito disso, beleza? Por exemplo, ó, um exemplo aqui, ó, a água na chaleira, né? A água líquida vai virando vapor, só que ela faz isso quando? Quando atinge a sua temperatura de ebulição. Então a ebulição também é um tipo de vaporização. E por fim, nós temos a calefação, galera. Calefação é quando a vaporização que ocorre, né, ela ocorre quando o líquido passa rapidamente para o estado gasoso. Claro que tinha que ser líquido para o gasoso, porque estamos falando de vaporização. Tá vendo a diferença? Evaporação acontece lentamente. Um exemplo, roupas secando no varal. E a calefação é o contrário, é quando a substância passa do estado líquido para o gasoso muito rápido. Um exemplo, quando a gente joga água na frigideira quente, né? Faz até aquele barulho. Na hora, instantaneamente, o líquido que ali se encontrava, se a frigideira não estiver seca, vai se transformar em vapor instantaneamente. Ocorreu a vaporização, porque líquido foi transformado em vapor, mas a vaporização do tipo calefação. Tranquilo? Galerinha, tranquilo, né? Bem light mesmo. Agora, nós falamos na aula anterior a respeito do calor sensível, não é? Vocês lembram a diferença de calor sensível para calor latente? Calor sensível é aquele que provoca a mudança de temperatura. Ele varia a temperatura de uma substância. E o calor latente provoca a mudança de fase. Estamos falando hoje sobre mudança de fase, mudança de estado. Nesse caso são sinônimos. Beleza? Quem provoca isso é o calor latente. Galera, vamos lá. Ó. Desenhe aqui um gráfico em que a temperatura, né, representada por T, está em função do calor absorvido. Nós sabemos que nas trocas de calor é sempre cedido a um corpo mais frio, certo? E é perdido pelo corpo mais quente, ou seja, calor absorvido por um é cedido por outro. Nesse caso, eu botei calor absorvido porque aqui a temperatura, um corpo está recebendo calor, fazendo com que, ora, a temperatura varie, beleza? Aí, até então, calor sensível, depois a substância muda de fase, calor latente. Quer ver? Para ficar mais fácil para entender, ó. Por exemplo, o TF é uma temperatura de fusão, é a temperatura que um corpo atinge para aí sim começar a ocorrer a fusão. O que é a fusão, galera? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tranquilo? Então, ó, vamos lá. Temos uma substância qualquer aqui em seu estado sólido, beleza? Estado sólido. Aí, um outro corpo, beleza? Pode ser um fogão. Começa a ceder calor para essa substância, tá? Com isso, a sua temperatura vai aumentando até atingir uma determinada temperatura, que a gente vai chamar de temperatura de fusão, porque é aqui que vai começar a fusão, é aqui que a substância do seu estado sólido vai passar para o estado líquido, só que ela vai passar durante esse intervalo aqui, ó, beleza? E galera, vocês estão percebendo que essa parte do gráfico é horizontal? Ou seja, a temperatura não está variando, ó. Ela somente está ganhando calor, tá vendo? Este aqui é o eixo do calor, ó, está ganhando calor, mas a temperatura, ó, não está variando, não sobe nem desce. Então, galera, eu já falei na aula passada, mas vou reforçar, durante a mudança de estado físico, a temperatura não varia, embora o corpo continue recebendo ou perdendo calor, beleza? Nesse caso aqui, eu separei exclusivamente o caso dele estar recebendo calor, beleza? A sua temperatura não vai variar durante a passagem. Aqui nós temos sólido mais líquido, beleza? Enquanto toda substância que antes se encontrava no estado sólido não passar por líquido, a temperatura não vai variar. Aí beleza, chegamos a esse ponto aqui, beleza? Todo sólido virou líquido. Se ele continuar a receber calor, aí sim a temperatura dele vai aumentando, ou seja, está recebendo calor
sensível é o outro, que provoca mudança na variação de temperatura, beleza? Até atingir uma outra temperatura aqui, que a gente vai chamar de temperatura de ebulição, tá? Ebulição, nós sabemos que é um tipo de vaporização, é quando o líquido vira vapor. Então, durante este intervalo de tempo aqui, tá? Nós temos líquido e vapor, o líquido se transformando em vapor, e com isso, de novo, ó, temperatura está variando? Não, só analisar pelo gráfico. Durante a mudança de estado físico, durante a mudança de fase, uma substância não muda de temperatura. A temperatura se mantém constante até que todo sólido vire líquido, todo líquido vire vapor, ou o contrário, vapor vire líquido e depois vire sólido, tá? Enquanto muda de fase, enquanto muda de estado, estou fazendo questão de falar os dois nomes, tá? Vocês podem usar qualquer um dos dois, a temperatura não varia. Beleza, chegamos aqui, todo o líquido foi transformado em vapor. Se continuarmos a aquecer essa substância, aí a temperatura dela volta a aumentar. Show? Galera, calor latente, beleza? Especificamente aqui, ó, essa parte aqui desenhada em preto, ó. Calor latente é o calor que é cedido ou fornecido para que uma substância mude a sua fase. Mudar de fase é variar entre esses três estados aqui. Show? Beleza. E qual é a fórmula que eu uso para saber a quantidade de calor latente cedido ou recebido? É a mesma de antes, né? Que é o que? Calor é massa vezes calor específico da substância vezes variação de temperatura. Não, até porque não teria sentido, né? Se durante a absorção ou pode absorver ou pode ceder, o calor não muda de temperatura, certo? Então não teria muito sentido, não teria nenhum sentido haver uma variação de temperatura ali na fórmula. Qual é a fórmula então para o calor latente? Q é igual a M vezes L. Q é igual a M vezes L. Q é o calor cedido ou recebido, M é a massa da substância, L é chamado de calor latente da substância, beleza? O calor latente é o tal do L, não é o Q. Q é o calor que foi cedido ou recebido. L é o calor latente específico de cada substância. Galera, cada substância possui o seu calor latente, beleza? Bom, coloquei um quadro aqui, né? Na verdade essa lista era bem maior, mas peguei apenas 3 para a gente comparar, né? Nesta coluna nós temos as substâncias, beleza? Vamos lá, passo a passo. Ó, por exemplo, água. Aqui nós temos a temperatura de fusão, dada em graus Celsius, tá? Graus Celsius. Galera, o que significa esse zero em temperatura de fusão? Temperatura de fusão é aquela temperatura tal em que o sólido vira líquido. Quando a gente fala da água, essa temperatura é 0 graus Celsius, beleza? Então, nós vamos ver aqui no gráfico, daqui a pouco, que essa temperatura, né, esse calor latente, a temperatura, calor não, perdão, que a temperatura para mudança de fase vai depender de quê? Da pressão também, vai depender da pressão. Mas por enquanto, vamos lá, ó, a 0 graus Celsius, a água, né, no estado sólido vira água no estado líquido, sob pressão, né, normal, que é de 1 atmosfera, beleza? Aquela pressão ali é o nível do mar. E qual é o calor latente da substância água? Ou seja, qual é a quantidade de calor, tá, por grama que uma substância, que a substância água, precisa receber para virar, né, passar de sólido para líquido? Galera, 80 calorias por cada grama a água precisa para passar do estado sólido para o estado líquido, beleza? Show! E qual é a temperatura de ebulição? Ó, estamos só falando da água por enquanto. Quando que a água, mais uma vez, estamos considerando a pressão normal, pressão de 1 atmosfera. Se a pressão alterar, esses valores vão alterar também, beleza? Mas fiquem tranquilos que vocês vão ter. Com o tempo de tanto praticarem, e vocês sabem que eu sempre bato nessa tecla, enfatizo que tem que fazer muitas questões para chegar na hora da prova, não ter nenhuma surpresa.
beleza? Esses dados, alguns vão ficar até na cabeça de vocês, mas geralmente é dado sim, é fornecido sim. Então, galera, ó, a água sob pressão normal vira do estado líquido, muda do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, beleza? E qual é o calor latente de vaporização para a água? Ou seja, qual é a quantidade de calor que a água, a substância água, precisa receber para passar do estado líquido para o gasoso? 540 calorias por cada gramas. Galera, nós vimos na aula passada que caloria é uma unidade de calor, beleza? Então, a água precisa de 540 calorias por cada grama. Por cada grama. Se é por cada grama, se nós temos 2 gramas de água, ou seja, não 1 grama agora, 2 gramas, vai precisar de 1080 calorias, beleza? E aí por diante. Beleza, acabou. Agora, se a gente estiver falando sobre o álcool etílico, a substância álcool etílico, qual é a temperatura de fusão? Quando que o álcool etílico passa do estado sólido para o líquido? Na verdade, está vendo aqui, ó, é uma temperatura negativa, a menos 114,4 graus Celsius. E qual é a quantidade de calor que ele precisa receber por cada grama da substância álcool etílico? 24,9 calorias por grama. E quando que o álcool do estado líquido vai passar para o estado gasoso? Quando? Quando ele atingir a temperatura de 78,3 graus Celsius. Entenderam a tabela? Entenderam, né? E quando que ele vai, na verdade, ebulição isso? Vaporização, galera, é do estado líquido para o gasoso. A ebulição é quando é um tipo de vaporização, né? Então, por quê? A ebulição nós vimos que é aquela passagem quando ela atinge a temperatura de mudança de estado, beleza? Aqui é a quantidade de calor, tá certo? Show? Então, ó, o chumbo precisa de 327, atingir a temperatura de 327 graus Celsius para virar líquido, beleza? Olha aí, é uma temperatura bem elevada, né? Porque o chumbo é bem mais resistente. E qual é a quantidade de calor que ele precisa? 5,5 calorias por cada grama. Show? E qual é a temperatura que ele vai virar vapor, que ele passa do líquido para o vapor? Olha a temperatura, 1750 graus, uma temperatura bem elevada, beleza? Ele precisa receber para isso 208 calorias por cada grama, beleza? Então cada substância vai ter o seu L, vai ter o seu calor latente, tá? O calor latente é específico de cada substância. E a volta? Ou seja, a volta da fusão seria o que? Seria a solidificação, né? Que é quando é do líquido para o estado sólido. Galera, é só trocar o sinal, beleza? Na verdade, as temperaturas são a mesma, a temperatura é a mesma, não varia, e o calor latente, tanto de fusão quanto de vaporização, no processo inverso, vamos chamar de inverso, o contrário de vaporização seria a condensação, né? O contrário da fusão seria a solidificação. A volta é só trocar o sinal, o positivo vai virar negativo, tá? Isso que muda só, mas o valor absoluto é o mesmo. Galerinha, para fecharmos esta parte aqui, e ainda eu vou precisar falar a respeito de 2 outros gráficos, tá? E a gente vai fechar a aula. Vou apagar a lousa, vou mostrar aqui e a gente vai fechar essa aula de número 5, tá? Bom, esse tópico aqui é a respeito da representação, beleza? Para mudanças de estado, mudanças de fase. Galera, cada gráfico aqui, cada diagrama é chamado de quê? De diagrama de estados ou diagrama de fases. Temos aqui um diagrama de estado em vermelho, destacado em vermelho, diagrama de estado ou diagrama de fases. Como que a gente entende esses gráficos aí? Como que a gente consegue ler? Primeiro, é um gráfico em que a pressão está em função da temperatura, tá? Pressão em função da temperatura. Quando vocês virem um gráfico desse tipo, pressão em função da temperatura, nós estaremos representando aí um diagrama de fases, tá? Um diagrama de estados. O que acontece? Aqui a gente vai constatar, como eu já havia falado, que
a temperatura de mudança de fase de uma substância, mudar de fase, você já deve lembrar uma dessas três fases aqui, beleza? Vai sempre depender de que essa temperatura? Vai depender da pressão. Por quê? Quanto maior, galerinha, for a pressão exercida sobre uma determinada substância, mais difícil vai ser para ela mudar de fase, concorda? Porque é uma pressão muito grande. Então, vamos supor, vamos dizer assim, né? Por metáfora, o sólido não vai querer se transformar em líquido tão facilmente, se houver uma pressão muito grande. Por isso que, porque os alimentos fervem mais rapidamente, ou seja, entram na temperatura de ebulição mais rápido se a panela estiver tampada. Por quê? Porque vai haver uma pressão maior interna ali, né, naquele recipiente. Havendo uma pressão maior, a temperatura para ele mudar de fase, por exemplo, entrar em ebulição, né, transformar do líquido para o gasoso, para ele entrar em ebulição, vai ter que atingir uma temperatura maior. E quando chegar essa temperatura, que vai ser mais elevada, com uma temperatura maior, os alimentos vão cozer mais rapidamente, beleza? Por quê? Por causa da pressão. Então, a temperatura, ou melhor, a pressão influencia, a pressão, de novo, pressão influencia na temperatura de mudança de fase, beleza, galera? Então, ó, vamos entender esses gráficos aqui. Quando uma substância se encontrar, né, nestas pressões aqui, temperaturas, nesta região, ela vai estar em seu estado sólido. Com isso, ela vai ganhando calor, né? Sua temperatura vai aumentando. Quando chegar nesta região aqui, ó, né? Cada ponto deste gráfico, desse diagrama de fase, tem uma pressão correspondente, tá vendo? Ó? Isso aqui, gráfico lá da matemática, ó. Tem sempre um X e um Y. Só que nesse caso, uma temperatura e uma pressão. Então, cada ponto do gráfico vai ter uma pressão e vai ter uma temperatura, beleza? Quando tiver pressões tais e temperaturas tais que estão sob esta região aqui, ela vai estar, essa substância, em seu estado líquido, beleza? Porque eu desenhei dois gráficos para falar sobre curva de fusão. E tem isso, ó, do estado sólido para o líquido, nós já sabemos o nome, fusão. Do estado sólido para o estado líquido, fusão, galera. Só que, porque neste gráfico aqui tem dois? Porque, galera, quando a gente fala da água, tem também outra substância chamada antimônio e o bismuto. Essas três substâncias, por exemplo, elas geralmente, quando a gente aquece uma substância, ela vai aumentar de volume, beleza? Ela vai aumentar de volume, nós vimos isso em dilatação. Só que o caso da água, do bismuto e do antimônio, por exemplo, essas três substâncias, elas têm um comportamento um pouco diferente. Ou seja, quando elas recebem calor, tá, elas não têm o seu volume aumentado, elas diminuem de volume. Meio estranho, né? Mas por quê? Porque as redes cristalinas que formam essas substâncias, né, as redes cristalinas são formadas por moléculas. Elas deixam os espaços bem maiores nessas substâncias. Com isso, as moléculas tendem a ocupar esses espaços, né? Vão se agrupando e tentem ocupar esse espaço, ocupar esses espaços, tá? Isso não acontece com naturalidade. Tanto é que são poucas substâncias que têm essas propriedades. E, por exemplo, falando da água, né, que ela diminui de volume quando é aquecida, mas também não é uma exceção 100%. Por quê? Porque a gente até diz, né, fala a respeito do comportamento anômalo da água, o comportamento anormal, porque ela não tem o seu volume aumentado quando é aquecida. Mas isso também só acontece, galera, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. Quando a gente vai aquecendo a água, no intervalo de 0 a 4 graus, né, Celsius, o que vai acontecer? Ela diminui de volume. Depois ela começa a aumentar naturalmente, beleza? Por isso que quando a gente fala sobre as curvas, né, a curva de fusão, nós temos dois gráficos, porque aqui, ó, à medida que recebe calor, o que acontece? Vai aumentar de volume. Aqui o contrário, beleza? Embora seja o gráfico de pressão em função da temperatura.
E este gráfico aqui também é um diagrama de fases, é um diagrama de estados. Só que é uma curva, nesse caso, curva de ebulição. Galera, ebulição, líquido passando para o estado gasoso. Não é vaporização? Sim, mas ebulição é um tipo de vaporização, que é quando atinge a temperatura, né, de mudança de fase do líquido para o gasoso. Por isso que a gente chama de ebulição, tá? Tá vendo? Ó? Cada ponto aqui do gráfico, representei 3, tem a sua respectiva pressão com a respectiva temperatura. Então, galerinha, vamos lá. Cada ponto aqui representa a mudança de fase, ebulição, tá? Se estivermos a uma temperatura P, a uma pressão P1, a temperatura de ebulição vai ser T1. Se a pressão exercida sobre a substância for uma pressão diferente, maior, P2, a temperatura de ebulição também vai ser maior. Se estivermos, por fim, a uma pressão ainda maior, P3, a temperatura de ebulição, a temperatura para o líquido virar vapor, vai ser maior. Então, com isso, através desse gráfico e também das explicações, como falei, né, quanto maior a pressão sobre uma substância, mais difícil vai ser para ela mudar de fase, porque as moléculas vão estar mais presas, certo? Nós constatamos que a temperatura de mudança de fase não é fixa. Né? Não é fixa. Por exemplo, a água vai sempre passar do sólido para o líquido a 0 graus Celsius? Não, depende da pressão que está sendo exercida sobre a água. Ela vai sempre virar vapor a 100 graus Celsius? Não, depende da pressão, beleza? Esses valores aqui são para pressões normais, a chamada pressão atmosférica, 1 atm, beleza? Vou apagar aqui, galera, vou mostrar o gráfico da sublimação, tá? O diagrama de fases, e vou falar sobre pressão máxima de vapor e ponto crítico para a gente fechar esta aula de número 5, beleza? Então, galerinha, dando continuidade aqui, né? Apaguei a lousa, escrevi a parte final dessa aula número 5, tá? Estamos falando sobre a mudança de estado físico, belezinha? Bom, este quadro aqui, galera, se vocês lembrarem, ele estava reproduzido no quadro anterior, né, lá no cantinho, mas acabei esquecendo de falar sobre, porque eu estou tentando focar aqui em produzir vídeos que não sejam muito longos, claro, também tentando não deixar nada passar, certo? Não adianta nada também fazer uma videoaula de 5 minutos e cortar um monte de parte importante. Então, a ideia é o quê? Tentar otimizar os vídeos e tentar abordar o máximo de conteúdo possível. Tanto é que agora eu já deixo a lousa preparada, né? Eu não fico escrevendo à medida que eu vou falando, para que os vídeos não fiquem muito longos, beleza? Vocês também devem ter reparado que eu vou falando passo a passo, sempre devagarzinho, repetindo, né? Sempre que posso os conceitos, revisando, até mesmo na mesma aula, eu sempre repito, né? Chega a ser meio que chato, tem hora, mas é porque para vocês entenderem, né? Se não entenderem na primeira passada, por mais que vocês possam voltar o vídeo e também possam, sei lá, falar de outra maneira, entendeu? Mas a ideia é aprender e vamos devagarzinho que a gente vai chegar lá. Beleza, galera? Então, ó, esse quadro aqui que eu tinha reproduzido na outra aula, no outro quadro, né? Eu citei aqui 3 cidades somente: Brasília, São Paulo e Recife, indicando as respectivas temperaturas de ebulição da água. Galera, quando a água, né, na forma líquida, passa para o estado gasoso. Bom, lá em Brasília, a água líquida vira gás, entra no estado gasoso a 96 graus Celsius, enquanto que em São Paulo, 98 graus Celsius, e em Recife, 100 graus Celsius. Quando a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, é porque aquela cidade, aquela localidade está ao nível do mar. Com isso, a gente pode concluir que Recife encontra-se exatamente ao nível do mar, beleza? Numa altitude do nível do mar, cuja pressão é a pressão atmosférica, que é de 1 atm, 1 atmosfera, beleza, galera? Então, como já tinha mostrado no outro quadro, né, na tabelinha que apresentamos, a temperatura de ebulição depende da pressão que está sendo exercida sobre a substância, tranquilo?
Beleza, galera, essa daqui é a curva de sublimação, né? Fizemos a curva de fusão, a curva de ebulição, esta daqui é a curva de sublimação. Galerinha, não pode haver dúvidas mais em relação ao nome, tá? Sublimação é o processo da mudança do estado físico do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Qual a diferença do sólido para o gasoso? Sublimação direta. Do gasoso para o sólido, sublimação inversa, beleza? Já expliquei também esta curva aqui, né, que é chamada de diagrama de fases ou diagrama de estado, onde qualquer ponto desta região aqui, né, que tenha uma determinada pressão que bata aqui nesta região e a temperatura que bata aqui, nesta região a substância vai estar no estado sólido, nesta daqui no estado de vapor, no estado gasoso, tranquilo? Não vou entrar muito em detalhes neste caso aqui, porque já expliquei na outra lousa. Só estou apenas ilustrando esta curva de fase, tá? Esse diagrama de fase. Beleza, galera? Este daqui é o diagrama de estados, né? Ou diagrama de fases. Só que representamos as três curvas, né? Os três diagramas de uma vez só. Aqui temos 1, 2, 3, tá? Representando aqui a curva de fusão, beleza? A curva de ebulição e a curva de sublimação. Galerinha, mesma coisa. Nesta região aqui, a substância vai se encontrar no estado líquido. Ou melhor, sólido. Aqui líquido, aqui gasoso. E este ponto aqui, que é o ponto de interseção entre os três diagramas de fases, é o ponto chamado de ponto triplo ou tríplice. Ele representa, galera, uma situação aqui, ó, representa a situação de equilíbrio das fases sólido, líquido e gasoso. Galera, quando uma determinada substância chegar a uma temperatura, aqui ó, o eixo das temperaturas, exatamente nesta temperatura aqui, beleza? Que vai depender, né, de substância para substância, e esteja numa pressão aqui, ó, uma pressão P qualquer, a substância vai estar nos três estados, uma mistura, uma coexistência dessas três fases, sólido, líquido e gasoso, beleza? E quando uma substância estiver numa temperatura e pressão tais que coincida com o diagrama de fases. Por exemplo, aqui, ó, aqui representa, tá, o estado sólido e líquido ao mesmo tempo, em cima da linha, em cima do diagrama. Qualquer temperatura e pressão que bata nesse gráfico aqui, é porque vamos ter uma coexistência dos estados sólido e do estado líquido. Coexistência, existência de mais de um, beleza? Aqui, ó, qualquer pressão e temperatura que venha bater exatamente neste diagrama de fase aqui, ó, nesse 1, 2, 3, nesse terceiro aqui, beleza? A substância vai estar no estado líquido e no estado gasoso simultaneamente. E aqui, no estado sólido e no estado gasoso, beleza? Bem tranquilo, galera. Diagrama de fases, né? Mostrei passo a passo no quadro anterior. Tudo bem que esse daqui é uma aula só, é a aula de número 5, tá? Mas eu já expliquei detalhadamente o que significa uma substância estar nesta região aqui, nesta região com temperatura e pressão, que eu digo, ou nesta daqui, sobre o diagrama, e aqui eu estou mostrando, né, um ponto que eu só tinha marcado até então, né, porque não tínhamos unido os três diagramas, como fizemos dessa vez, beleza? Então, galerinha, esse aqui é o ponto triplo, tá? É o encontro dos três diagramas de fases, também chamado de tríplice, representa a situação de equilíbrio. Então, nesta situação aqui, exatamente neste ponto, vamos ter uma substância no estado sólido, líquido e gasoso misturado. Galera, bom, aqui penúltimo tema, né? Penúltimo tópico, o último é ponto crítico. Vamos falar sobre pressão máxima de vapor. Galerinha, vamos lá, só uma explicação aqui breve. Bom, se a gente considerar aqui, por exemplo, um recipiente, tá? Contendo água em seu interior, sob pressão ambiente, né? Uma pressão ambiente, melhor, temperatura, beleza? Sobre a temperatura ambiente. Então, ele não está nem tendo sua temperatura elevada nem reduzida. Ele está na temperatura ambiente inicialmente.
Depois, galera, de um tempo a gente começa a aquecer esse conjunto. Aquecer. Quando chegar um determinado momento, o líquido, né, a água nesse caso, a água vai se transformar em vapor. Ou seja, parte das moléculas da água vão sair da superfície do líquido, beleza? Em forma de vapor. Galerinha, só que o processo inverso também acontece, tá? Desculpa, o processo inverso também acontece. Como assim? Quando partes dessas moléculas se desprendem do líquido, da superfície do líquido e se transformam em vapor, algumas, né, parte das moléculas de vapor se condensa, ou seja, volta a ser líquido, tá? Porque sobe, resfria, vai virar líquido novamente, tá? Então acontecem esses dois processos simultaneamente. Só que, galera, detalhe, quando essa taxa for igual, ou seja, na mesma proporção em que o líquido vira vapor e que o vapor se condensa, ou seja, o vapor vira líquido, a gente diz que foi atingido o equilíbrio, tá? Foi atingido o equilíbrio. Com isso, a pressão interna, tá? Que se localiza dentro do recipiente contendo água, nesse caso água, vai se igualar à pressão externa, beleza? A pressão interna vai se igualar à pressão externa. Quando a taxa de, vamos dizer assim, a produção de vapor foi igual à taxa de produção de líquido, tá? Quando a gente diz produzir vapor, é porque o líquido está se transformando em vapor, mas também o vapor se transforma em líquido à medida que ele esfria, belezinha? Então, galera, quando essa taxa for igual de produção, tá? De mudança de fase, melhor dizer assim, queria facilitar aqui, mas não vamos mudar muitos termos. Quando essa mudança de fase tiver a mesma proporção, tanto de líquido para o vapor, do vapor para o líquido, vai ser atingido o equilíbrio. E com isso, a pressão externa vai se igualar à pressão interna, beleza? E essa pressão interna vai ser chamada de pressão máxima de vapor. Quando for atingido o equilíbrio, teremos diante de nós a pressão máxima de vapor. Por que ela é importante, galera? É porque é baseada nela, ou seja, na pressão máxima de vapor, que a gente determina, verifica qual é a pressão, a temperatura em que uma substância vai mudar de fase. Nós já tínhamos visto que essa temperatura, né, que uma substância mudar de fase depende da pressão, né, como a água muda de sólido para o líquido a 0 graus Celsius, muda do líquido para o vapor a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, beleza? Então aqui representei 3 situações, onde nós temos o vapor subindo, né, representando o vapor, e aqui pressão, tá? Deste lado pressão. Galerinha, é estranho para vocês? mmHg significa milímetro de Hg, tá? Ou milímetro de mercúrio, é uma unidade de pressão também, galera. Por exemplo, aqui ó, temos a substância a 20 graus Celsius, sob uma pressão de 18 milímetros de Hg para a mudança do estado líquido para o gasoso, o vapor. Aqui aumentando a pressão, beleza? Agora foi para 90 milímetros de Hg. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Nesse caso, ebulição, porque líquido está virando vapor, tranquilo. 50 graus Celsius. Agora, tá vendo? Aumentou a pressão, vai aumentar a temperatura de ebulição. E aqui, ó, agora eu representei uma situação em que o recipiente está destampado, galera. Está destampado. Com isso, a pressão que vai ser exercida sobre o líquido vai ser a pressão atmosférica. Não vai ter nenhuma tampa, né, nessa panela. Pode ser uma panela? Então, quando for atingida a pressão atmosférica, quanto que vale a pressão atmosférica normal? Né? 1 atm. Vale 1 atm, na verdade, a pressão atmosférica. E 1 atm é equivalente a 760 milímetros de Hg. Beleza? 760 milímetros de mercúrio. E nós sabemos que quando a pressão normal, né? A pressão normal, que é de 1 atm, uma atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Isso nós já sabíamos. Beleza? Galera, tranquilo. Então, isso aqui foi mais para definir o que seria a pressão máxima de vapor, que eu expliquei que é a pressão atingida, né, quando
o sistema, né? O sistema se encontra em equilíbrio, em que a pressão interna vai ser igual à pressão externa. Nesse momento, o volume de líquido não vai aumentar, beleza? Com isso, a gente diz que o conjunto atingiu a sua pressão máxima de vapor. Galerinha, para fechar, ponto crítico. Ponto crítico, ó, já desenhei aqui novamente o diagrama de fases, tá? É o mesmo diagrama, só que agora eu destaquei aqui um determinado ponto chamado de ponto crítico. De novo, nesta região a substância se encontra no estado sólido, aqui no estado líquido, aqui vapor e aqui tornou-se gás. Galera, o que acontece? Ó, quando a gente vai aquecendo uma substância, o que acontece? Ela vai aumentando a temperatura, vai aumentando, aí chega um momento que muda, né, o seu estado físico, sua fase, passando do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso. Isso se não for direto, né, do sólido para o gasoso, ocorrendo assim a sublimação direta. Com a nomenclatura já está tranquilo, beleza? Só que se a gente continuar aquecendo essa substância, ou seja, passar deste ponto aqui chamado de ponto crítico, o que acontece? O líquido vai se tornar gás, né? Vai virar gás, de tal maneira que a gente não consegue fazê-lo voltar a ser líquido. Sem, né, uma determinada pressão, aplicando uma determinada pressão, ele não consegue voltar a ser líquido sem que a gente diminua a sua temperatura, beleza? A gente, só com a aplicação da pressão, a gente consegue mudar o estado físico de uma substância. Só que se essa temperatura passar do ponto crítico, o que acontece, como eu falei, o líquido, o gás não vai retornar, não vai voltar a ser líquido, beleza? Com a aplicação da pressão, sem que a gente diminua a temperatura desse gás, beleza? Galerinha, então esse é o ponto crítico, é como se fosse o limite de uma temperatura, né, junto com uma pressão, porque ó, né, lá da matemática, todo ponto apresenta, no caso em duas dimensões, né, apresenta um par ordenado de coordenadas. Nesse lá é x e y, só que aqui é temperatura e pressão, beleza? Quando for atingida uma temperatura, né, TC, para representar o ponto crítico, e uma pressão PC, até aí tudo bem. O gás, o vapor, volta a ser líquido sem que diminua a sua temperatura, beleza? Só que se passar desse ponto crítico, não vai ser mais possível, tá? O líquido vai virar gás e só é possível fazê-lo se tornar a ser líquido se diminuir a sua temperatura. Entenderam, galera? Também não é difícil, beleza? Coloquei aqui, ó, para a água, nós temos como ponto crítico uma temperatura de 374 graus Celsius e uma pressão de 278 atmosferas, ou 278 vezes, né? Se quiser passar para milímetros de Hg, multiplica por 760, belezinha? Então, galera, para a água, se a temperatura passar de 374 graus Celsius, na verdade, dependendo da pressão, né? Quer dizer, com esta pressão aqui, a água já se tornou vapor, a água líquida se tornou vapor há muito tempo, show? Só que se passar desta temperatura e desta pressão, para a água, exclusivamente falando, o vapor não vai se tornar líquido sem que diminua a sua pressão, tá? Baseado apenas na pressão, sem que diminua a sua temperatura. Tem hora que eu falo pressão, temperatura, mas me corrigindo aqui, quando passar desta temperatura, beleza? E desta pressão aqui, vai acontecer esse processo que eu expliquei. Vai passar para o ponto, vai passar para gás, tá? O líquido vai passar para gás e não vai ser possível fazê-lo virar líquido novamente sem diminuir a sua temperatura, beleza? Galera, com isso fechamos a aula de número 5. Qualquer dúvida, volte um pouquinho, pause o vídeo, tá legal? E próxima aula, né? Aula de número 6. Eu não sei quantas aulas vão ser ao todo, mas vão acompanhando aí passo a passo para vocês não se perderem. Exercitem bastante, tá? Façam bastantes exercícios e qualquer dúvida pode mandar para nós. Grande abraço e até a próxima.